dia a todos. É muito bom estarmos na casa de Deus, apesar do frio. Eu estou invejando agora os espectadores que estão em casa, que devem estar com um cobertor no mínimo no sofá ali, e um chazinho quente. Ou na cama. Ou na cama? É verdade. Ou na beira do fogão a lenha. No caso do chefe, fogão a lenha, que delícia, né? Que maravilha. Mas apesar do frio, apesar de tudo, a gente está na casa de Deus. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome dele. Eu convido você a ficar de pé para espantar o frio até, e para a gente cantar Meu Refúgio.
toda a nossa alma. Que esse seja o nosso sentimento nessa manhã, possamos entregar nosso coração para Cristo. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. É isso que essa canção ela fala para nós. Que não importa o ser que respira, o ser que vive, que está na terra, que habita em qualquer lugar, da sua maneira ele louva o nome do Senhor. Que nós possamos nos inspirar nesses seres, que nós possamos, apesar de todas as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente
gente possa louvar e adorar o santo nome de Deus. O teu santo nome, vamos cantar? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, Ao som da sua voz. ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Céus e terra. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Declare. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu
É muito bom, a cada sábado, a cada semana, nós nos lembrarmos dos feitos que o Senhor realizou em nossas vidas. É muito bom saber que o Senhor nos abençoou e muitas vezes nós nem reconhecemos estas bênçãos. Mas tem uma maneira muito prática, simples, de reconhecer o favor de Deus em nossas vidas. É na devolução do nosso dízimo, na nossa fidelidade e das nossas ofertas também. E esse é o momento destinado a que façamos isso. Devolvermos nosso dízimo e nossa oferta. Você que está em casa pode fazer isso através do Seremi, aplicativo que está à disposição para fazer a sua doação e também a devolução do seu dízimo. Vamos fazer isso enquanto cantamos. O meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Bom dia a todos, tudo bem? Que louvores maravilhosos, né? A gente se inspira, enche o coração de alegria quando ouve esses louvores. Antes de começarmos, eu convido você daqui, você que está em casa, vamos curvar a nossa fronte para buscarmos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos por termos a oportunidade de aqui estarmos na Tua santa casa e também na nossa casa, Te buscando em espírito e em verdade. Que tudo o que aqui for dito possa vir de encontro ao nosso coração, que possamos fazer destas palavras a nossa vivência diária, não porque temos méritos, mas porque seremos e somos inspirados pelo Teu Espírito. Nós Te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Você está quentinho em casa? Aqui também está agradável, não está assim quente, mas está agradável. Confesso que eu levantei muito cedo essa noite, porque era noite de lua cheia, e na verdade está entrando a lua dia 5, né? Mas uns 2 dias antes de entrar a lua cheia, fica muito claro, e os cachorros pensam que é dia, né? No meio da noite as galinhas estavam circulando pelo pátio porque achavam que já estava amanhecendo, e as ovelhas berrando, e como as ovelhas nessa época estão vindo com cria, eu de vez em quando levantava para olhar se estava tudo ok, e realmente antes de clarear o dia eu já estava na beira do fogão a lenha, lendo, estudando, né, fazendo a meditação e estudando o tema também que a gente vai começar hoje, né? É um livro muito legal, inspirado realmente, que deve nos levar a uma mudança de paradigma, né? Não sei se você sabe o que é paradigma. Eu já expliquei aqui alguma vez o que é paradigma, como que se criou o paradigma. É uma história interessante. Foi posto 5 macacos numa jaula e um cacho de banana em cima.
E aí os macacos, logicamente, subiram a escadinha e foram pegar a banana, mas eles levaram um jato d'água, todos eles. E eles desciam. Cada vez que um subia, levava um jato d'água. E aí descia novamente. O que aconteceu? Os macacos associaram aquilo, subia a escada para pegar a banana, com o jato d'água e não subiam mais. Depois de um certo tempo, eles já estavam doutrinados a não subir a escada. Então um subiu, foi trocado um dos macacos. E o macaco, logicamente, que não tinha sido doutrinado junto com os outros, foi subir a escada. Quando ele foi subir, os outros bateram nele, porque acharam que iam todos tomar um jato d'água por causa dele ter subido a escada. Com o passar do tempo, 5 macacos foram trocados. E automaticamente eles aprenderam a bater no outro macaco quando ele subia a escada, sem saber por quê. Porque nenhum deles que ali estavam, já estavam trocados 5, não é? Não sabiam por quê, mas aprenderam assim. Muitas vezes a gente aprende assim e tem que fazer uma mudança de paradigma, ou seja, nós temos que mudar o nosso pensamento, porque a gente aprendeu assim e tem isso como certo, né? O fato de nós estarmos todos unidos numa missão é bem interessante, porque essa missão foi dada por Deus para nós, né? E eu baixei um vídeo da internet bem interessante. Infelizmente o vídeo está em português de Portugal e às vezes pode ficar um pouco difícil para nós possamos compreender, mas acho que todos nós vamos entender. E antes de nós iniciar o assunto, eu queria que a gente visse esse vídeo aí para depois conversar um pouquinho sobre ele. A beleza do nome adventista do sétimo dia, que é a segunda parte, aponta para a criação. Por isso sabemos de onde viemos, quem somos e o que inicialmente nos diferenciou das outras denominações. Penso que hoje ainda é assim, mas o contraste era forte, já que aqueles cristãos guardavam um dia diferente. Gosto que as pessoas digam o nome todo. Adventista do sétimo dia. É o tema do grande conflito, num nome que aponta para os eventos finais que todos nós, como adventistas do sétimo dia, aguardamos. A bendita esperança, a vinda de Jesus Cristo. A nossa missão é levar o Evangelho eterno a todo o mundo. Precisamos de pessoas que estejam bem preparadas, que conheçam o Evangelho e que saibam como partilhá-lo, que aprenderam a comunicar e que aprenderam a evangelizar e tocar as pessoas. A maior ferramenta na comunicação é as pessoas e é fundamental ter o Espírito Santo para sermos preenchidos por Jesus, porque é muito difícil mentir com o corpo. É claro que temos vários tipos de aparelhos e tecnologias, mas acima de tudo, o nosso testemunho pessoal, aquilo que temos a dizer sobre a esperança, sobre Jesus, é essencial na comunicação do Evangelho. Cristo veio e, tal como todos sabemos, ele passou grande parte do seu tempo em contacto com as pessoas e assim ganhava a sua confiança. E era nessa convivência que ele conseguia fazer tantas coisas boas por elas. Não se limitou a curar, é claro, ele também pregou e a mensagem que ele pregou estava cheia de poder, devido ao facto de ele ser um médico tão amável e tão atencioso. Agora temos muitas religiões não cristãs com quem nos tentamos relacionar e ainda penso que o sétimo dia é muito importante para o relacionamento com as pessoas que têm antecedentes judaicos, hindus e budistas, porque ele diz-nos que Deus nos criou, que somos especiais, temos uma identidade, mas tal como vemos no Velho Testamento, está incluída a ideia de que para além de nos ter criado, ele também nos redime.
because we know where we came from. Como sabemos de onde viemos, quem somos e que Deus pôs um plano de salvação em ação para nos resgatar da nossa ruína, e porque sabemos que quando Jesus vier tudo isso ficará resolvido, temos boas notícias e queremos partilhá-las da melhor forma possível. Não há outra forma de partilhar esta boa nova. Vitória parece com qualquer menina ativa de 10 anos. Ela adora passar o tempo com os pais e o irmão Daniel. Ela até tem um tucano chamado Sansão. No entanto, ela organizou um pequeno grupo que se encontra todas as semanas para estudar a Bíblia. Um dia por semana, a Vitória entra na sua pequena canoa e rema rio acima onde mora a sua família. O rio faz parte da bacia do rio Amazonas que percorre esta parte do norte do Brasil como se fossem milhões de cobras a arrastarem-se. Com destreza e determinação, ela percorre o caminho pelo rio acima até às casas dos amigos que vai buscar para o estudo bíblico. A Vitória explica porque é que ela está disposta a percorrer este rio tão grande num barco tão pequeno. Tive de levar uma canoa porque não tinha como ir num barco maior. Sou muito pequena, por isso tive de ir de canoa. Às vezes, o irmão vai com ela para ajudar e quando a canoa está cheia, eles usam um caminho pelo meio da selva. Caminham por cima de troncos caídos, tentando não cair na lama espessa que cobre o sol da floresta. Finalmente, chegam a uma pequena cabana assenta em estacas com vista para a outra foz do rio. Esta é a casa de outro amigo que se ofereceu para receber um grupo de estudos bíblicos desde que lhe fossem permitido participar também. Os jovens começam com uma oração e rapidamente abrem a revista dos pequenos grupos produzida pela Divisão Sul-Americana para usarem como guia de estudo. Eles também usam a lição da escola sabatina como guia para os seus estudos. Após a discussão do tema da lição, cantam alguns hinos e terminam com uma oração. A Vitória dá uma razão simples que explica o motivo que a leva a querer falar de Jesus aos seus amigos. Porque quero estar no céu com eles. 3 amigos da Vitória batizaram-se por causa do seu testemunho e eles estão a convidar mais amigos para os seus estudos semanais. Se uma jovenzinha está disposta a enfrentar um grande rio para partilhar a sua fé com os amigos, imagine o que todos nós podemos fazer para ajudar a espalhar o Evangelho pelo mundo. Só precisamos de um pouco de fé, coragem e da atuação do Espírito Santo para podermos fazer maravilhas no nome de Jesus, tal como esta menina no rio Amazonas. Os meios de comunicação, a internet, a televisão, os ministérios das crianças, da mulher, da saúde e das publicações, todos eles são necessários porque temos uma missão holística e precisamos de ir ao encontro das necessidades das pessoas onde elas estão. E precisamos de encontrar formas que nos permitam estabelecer contacto com diferentes culturas e circunstâncias. A educação deveria ser o centro da missão, ou talvez a essência da missão da Igreja. É evidente que Jesus é o centro de tudo o que fazemos, o centro da educação, mas a educação é o que unifica tudo e penso na essência, porque a educação toca cada faceta, cada área, cada ministério, cada serviço e cada estrutura da Igreja. Depois de ter tido uma visão, Ellen White disse ao seu marido James: deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Por isso, a missão do Ministério das Publicações, ou seja, a impressão e circulação da literatura adventista, está incluído nesta frase. Procuramos identificar a missão como uma revelação de Jesus Cristo. Por outras palavras, não quer dizer que sejamos capazes de representar todas as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas através de cada pessoa que interage com o paciente,
deveríamos ser capazes de demonstrar a compaixão de Jesus. As pessoas estão desesperadas para ter esperança. Quando veem as notícias, não há esperança para o futuro. Temos esta garantia de que Jesus virá em breve. Por isso, com convicção e paixão, dizemos às pessoas: Jesus virá em breve. Penso que isto é essencial. É realmente fundamental levar esperança ao coração das pessoas. O nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia é empolgante. Como é óbvio, foi determinado pelo céu. Foi abençoado por Deus porque nos diz de onde somos. O sétimo dia é o culminar da criação e leva-nos até ao fim da história desta terra, quando da segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso, quando falamos no nome Adventista do Sétimo Dia, estamos essencialmente a pregar um Senhor. Precisamos de nos revigorar com o que somos, com a razão por que estamos aqui e com aquele que virá em breve para nos levar para lá. Talvez algumas coisas possam não ser entendidas, né, pela função de português ser muito rápido, mas eu tenho aqui 10 frases interessantes que eu tirei deste vídeo. O nome da igreja aponta para a criação, de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Simplesmente o título, né? Na última frase eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nossa missão é levar o Evangelho eterno, e isso só é possível por pessoas que conheçam o Evangelho e estejam preparadas. O que é Evangelho? O que é Evangelho? Boas novas, né? Uma notícia boa, isso é o Evangelho. E que notícia boa é essa? A notícia é que Jesus veio, morreu por mim para me dar a vida eterna. Essa é a boa nova do Evangelho. E nós temos que conhecer e presenciar o Evangelho para estarmos preparados. A maior ferramenta são as pessoas, e é fundamental que tenham o Espírito Santo, sejam preenchidos pelo Espírito Santo. Temos várias ferramentas tecnológicas, mas nenhuma delas supera o testemunho pessoal. Podemos imaginar que a ferramenta da internet é boa e realmente é excelente, mas o testemunho pessoal, a vivência pessoal, não tem, nada supera. Cristo passou tempo com as pessoas e foi a sua presença que desenvolveu a confiança. Você já pensou que pode confiar em alguém sem conhecer alguém? Impossível, né? Depois de uma visão, Ellen White pediu ao marido fazer um jornal para ser entregue às pessoas e assim difundir o Evangelho. Hoje temos diversos materiais impressos e também diversas redes sociais que devem fazer parte, né? A missão deve ser capaz de demonstrar compaixão. Veja que interessante, né? O que é compaixão? Compaixão é um sinônimo de amor. Qual é o antônimo de amor? Egoísmo, ódio talvez, mas o que mais se encaixa é, adivinha? Indiferença. Indiferença é o que mais se encaixa com o antônimo de amor. E a compaixão, ela prega ao contrário, né? Que você não é indiferente, que você está presente, que você tem interesse naquilo que está acontecendo com o seu próximo. Como o casal relatou, né? Às vezes a gente passa na sinaleira e é indiferente, parece que aquelas pessoas são invisíveis, né? Mas de repente, quando a gente sente próximo, quando a gente sente a vivência, vocês vivenciaram o que ele deve estar passando com aquela criança no colo, no frio ali, né? Isso é compaixão. As pessoas estão desesperadas por esperança. Ou seja, estão desesperadas, que é o contrário de esperança. Elas estão desesperadas, elas precisam de esperança. Eu até parei de olhar o jornal, porque não tem mais como ver, né? Você olha o jornal, você só vê tragédias, desgraças e números de mortes e não tem mais como ver, né? Não há esperança olhando um jornal. Quando vem as notícias, não há o que esperar no futuro. Mas nós temos garantia de um futuro, e é desse futuro que temos que falar para as pessoas. Um futuro que muito em breve Jesus virá. O nome Adventista do Sétimo Dia por si é um sermão. Ele fala que de onde que somos o povo que aguarda o advento. Advento, né? Do sétimo dia, que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou e abençoou o sétimo. E é por isso que esperamos com a certeza de um futuro. Bom, vamos então para o assunto. Todos envolvidos em missão. A missão
A etimologia da missão vem de enviar, vem do latim, né? Desta palavra surgiram várias outras, como míssel, por exemplo, que não é um nome muito bom, mas vem desta etimologia. Vem, por exemplo, missa, né, que é enviar, eles se reuniam antes de enviar as pessoas para o povo, e outras, né? Missão significa que nós temos a própria palavra missão já diz, mas nós somos enviados, uma tarefa a cumprir. É a maneira de Deus preparar seu povo para o mundo, para a segunda vinda de Jesus. E ela deve envolver a todos, né? O livro Manual de Estudo que você vai receber na sua casa, você já recebeu aqui, diz isso, que todos devem ser envolvidos. Não existe experiência mais dolorosa que enganar a si mesmo, né? Tem até uma música que diz, né? Não me lembro quem cantava, mas mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Muitas vezes a gente se engana achando que está fazendo a coisa correta. Mas qual é a maneira correta de missão? A Bíblia diz em Mateus do céu: mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Qual é o diferencial? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai. Precisamos conhecer a vontade do Pai, que se encaixa não só no pregar o Evangelho. A gente acha que às vezes a vontade do Pai é só pregar o Evangelho. Não, vai muito além disso. Nós temos uma missão mais importante. Conforme vai passar aqui, a gente vai entender mais. Caso se trate somente de pregar o Evangelho, Deus poderia fazê-lo sem a nossa ajuda. E aqui eu quero entrar numa pergunta com vocês. Você que está em casa e você que está aqui. Você acha mesmo que Deus precisa da sua pregação para concluir a sua obra? Você acha mesmo que Deus precisa da minha pregação para concluir a sua obra? Há uns dias atrás, eu olhava um vídeo do filósofo Cortella, e ele dizia que uma pessoa chegou para ele e disse: você sabe quem eu sou? Então ele começou a expôs para ele, né, quem é cada um de nós, quem nós somos, né? Nós vivemos em um planeta minúsculo, que tem 7 bilhões de pessoas. Este planeta faz parte de um sistema solar que tinha 9, agora tem 8 planetas, né? Esse sistema solar minúsculo faz parte de milhares de sistemas solares, que fazem parte de uma galáxia, que faz parte de milhares de galáxias no grande universo. Então, esse ser é eu. Será que Deus precisa da minha pregação para concluir a sua obra? Não precisa, isso é óbvio. Mas então por que é tão importante que eu pregue? Olha, o único meio de crescer em graça é achar-se interessado em fazer exatamente a obra que Cristo nos ordenou fazer. Serviço Cristão, página 101. Está ficando claro, algumas coisas ocorrem sem a nossa participação. Mas se um cristão não se entrega à tarefa de levar pessoas a Cristo, ele não crescerá. Veja, por que eu tenho que pregar? Porque eu cresço com isso, né? Olha como é legal quando eu faço o bem para uma pessoa, quando eu ajudo uma pessoa, como eu me sinto bem. Então, o fato de pregar o Evangelho não é porque Deus precisa da minha pregação, mas é para mim, para que eu me sinta bem fazendo isso. Ele não crescerá. A expressão o único meio de crescer em graça precisa ser enfatizada. É a chave. Levar outros a Jesus não é uma atribuição que posso encaixar no meu tempo livre. É imperativo. Se deixo de fazer, permanecerei atrofiado espiritualmente. Veja, se eu deixar de fazer, eu vou me atrofiar espiritualmente, né? Se a gente não se exercita, a gente se atrofia, né? Muitos se estão aproximando do dia de Deus sem fazer coisa alguma, eximindo-se a responsabilidades. Em resultado, são anões religiosos. Que expressão interessante, eu ainda não tinha ouvido não tinha lido sobre essa expressão, né? Vamos atrofiando, nós vamos tornando pequenos na religiosidade. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais envia para ajudar os que vão receber a salvação. Deus poderia utilizar os anjos, mas Ele utiliza os anjos para ajudar aqueles que estão pregando o Evangelho, que deve ser nós. Essa é a nossa missão, como os anjos. A missão de levar o Evangelho, a boa nova, é nossa, mas com o auxílio dos anjos.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Um anjo foi enviado a Filipe, e ele poderia ter ele próprio feito a obra do etíope. Veja, eu gosto dessa história porque eu vejo alguma coisa escondida ali que talvez, não sei se você já percebeu, mas vamos abrir. Atos 8, 26. (26) 8:26. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha no deserto. Veja, esse caminho aqui de Jerusalém a Gaza foi aquele mesmo caminho que Davi enfrentou o gigante. Provavelmente Filipe atravessou correndo o ribeiro, onde Davi também atravessou para enfrentar o gigante, né? naquele caminho entre Jerusalém a Gaza. E levantou-se e foi. Eis que um etíope eunuco, era um escravo que era castrado, porque ele tinha um alto cargo na rainha oficial de Candace mesmo. Candace não era o nome de uma rainha, era um título, como um faraó era um título, como César é um título, né? E ela tinha um título de rainha, na qual era superintendente de todos os tesouros que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Veja só, você está acompanhando a história aqui. O Espírito, um anjo, disse para Filipe: aproxima-te dele e acompanha. Ele estava numa carruagem e o Filipe foi correndo do lado. Está entendendo? E o Filipe está correndo do lado da carruagem, acompanhando a carruagem. Sabe lá a velocidade que a carruagem está? Nós não sabemos, né? Tu está entendendo o que tu está lendo? Veja o que aconteceu aqui. Correndo Filipe, no versículo 30, ouviu-lhe ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Isso aqui é Isaías 53. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca, e na sua humilhação lhe negaram justiça. Então o eunuco disse: eu não consigo entender isso. E aí Filipe então abriu, a partir desse versículo, toda a escritura, explicou tudo para ele. E ele disse: você, eunuco, você deve ser batizado. E ele disse: olha, tem uma água aqui, o que nos impede de ser batizado? Nada impede. Se você crê, você pode ser batizado. Então pararam a carruagem, o eunuco foi batizado, e instantaneamente Filipe sumiu daquele local. O anjo poderia ter explicado para o eunuco? É claro que sim. Por que ele não explicou? Porque isso é função de um ser humano. Por que é função de um ser humano pregar para outro ser humano? Você imagina um anjo chegando para uma pessoa e dizendo: olha, eu já vivi nessa situação, eu já passei pelo que você está passando? Imagina um anjo falando isso. Por quê? Porque o anjo não passou pela nossa situação. Somente aquele que calça os nossos sapatos, que passa pelas nossas dificuldades e os nossos problemas, pode falar: eu sei pelo que tu está passando. Há um tempo atrás eu fui no velório da mãe de um amigo, e eu realmente nunca perdi alguém assim de tanta importância. Eu não podia dizer para ele: olha, eu sei o que tu está passando. Não podia. Cheguei perto dele e disse: eu estou aqui, meu amigo. É a única coisa que eu podia dizer. Somente pode dizer: eu sei o que tu passa, quem realmente passa pelo que tu está passando. Senão a pessoa não pode passar, não pode dizer: eu sei qual é a situação que tu passa. Entende? É por isso que um anjo não pode pregar o evangelho, porque é nós que passamos pela mesma situação da pessoa que está ao nosso lado. É por isso que Jesus é a única pessoa da Trindade que é plenamente consciente daquelas situações que nós passamos, porque ele realmente nasceu, viveu e passou pelos nossos problemas, certo? Então, um anjo não pode fazer a obra que é nossa. A igreja deve cumprir a missão envolvendo cada crente, pois o ser humano precisa fazer a parte dele ou dela. É uma questão de sobrevivência espiritual, tanto para o cristão quanto para a igreja. A igreja não sobrevive se os seus membros não fazem a sua missão.
com animais ou com pedras. Cristo poderia fazer a obra com animais e com pedras. Já aconteceu assim, né? Em Números capítulo 22, lá, o Balaão estava puxando a sua jumenta e ela empacou, e por 3 vezes ele espancou ela, até que um anjo fez com que ela falasse, e ela disse: por que tu está me batendo? Eu sou tua mula querida que te leva a todos os lugares e tu está me batendo, né? Até uma mula pode fazer uma pregação, né? Jesus disse: até as pedras podem falar. E hoje a arqueologia prova que as pedras realmente falam, e falam muito, né? Nós, seres humanos, não podemos esquecer o plano divino e criar os nossos próprios planos. Às vezes a gente quer que os nossos planos sejam superiores aos planos divinos, e Deus diz: não é assim que eu quero. O caminho não é esse. Você não pode ir por este caminho. Não é assim. Eu tenho outros planos para você. E muitas vezes a gente não gosta disso. Olha, eu tenho meu plano e esse plano aí está fora do meu contexto. Não é bem assim. Deus traça os planos e Ele sabe qual é o plano. É evidente que Deus tem um plano para o cumprimento de sua missão. Ele seria injusto se nos desse somente a missão, mas não nos ensinasse a maneira de cumprir. E de que forma que Ele nos ensina a maneira de cumprir? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Você já está com a Bíblia aberta em Atos? Por favor, abra em Atos 1. Puxa para Atos 1. Esse versículo está em Atos 1:8. Mas eu quero ler outro versículo que não está aqui. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, ao subir, ele promete a descida do Espírito Santo. E por que aquela igreja recebeu a descida do Espírito Santo? Aquela igreja que estava reunida, está no versículo 14 a resposta. Capítulo 1 de Atos, versículo 14. Diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração. Algumas versões não trazem unânimes. Talvez se você tem uma versão que não traz unânime, pode falar aí, porque eu já li em 3 ou 4 versões e não trazem unânimes. E eu fui no original para ver se unânime estava lá. E olha o que eu achei. Uma das principais características da igreja primitiva é o fato de elas serem unânimes. A palavra grega traduzida como unânimes é homotimadon, que significa formada por 2 palavras gregas. Homo, que é o mesmo, né? Um ou o mesmo, e tumos, que essa última no dicionário bíblico do grego antigo define como expressão intensa ou interior, certo? Frequentemente expressando um desejo forte, um desejo apaixonado. A palavra composta é definida como uma mente, propósito e um impulso. Então, quando a Bíblia fala que eles permaneciam unânimes, eles permaneciam com um só pensamento, com um só propósito, com um só impulso. E é por isso que o Espírito Santo desceu naquele lugar, porque eles estavam unânimes. E a gente pensa: por que será que o Espírito Santo ainda não desceu, ou desce em fragmentos? Porque nós não temos o pensamento unânime, de um só propósito, de um só impulso. E quando isso acontecer, certamente ele vai descer. Isso é responsabilidade de cada um de nós pregar o Evangelho. Que os homens trabalhem por seus semelhantes, não existe cumprimento fiel à missão sem a participação do ser humano. Eu já falei, né? Por que o ser humano é o único que pode pregar o Evangelho? Porque ele é o único que passa pelas mesmas dificuldades, né? Nós podemos chegar para o nosso semelhante e dizer: olha, é assim, há esperança no futuro, porque eu também passei por isso. Por isso é uma obra individual. O conceito é simples: o Senhor deixa a cada um uma obrigação. O crescimento pode ser mais rápido na igreja, mas os números não são a motivação para o cumprimento da missão, mas simplesmente o resultado de algo maravilhoso que ocorre na vida do crente. Não devemos nós, como igreja ou como pessoa, nos preocuparmos com números, até porque a obra da conversão não é sua. A sua missão é o quê? Pregar, é falar, é viver. Mas a obra da conversão é a obra do Espírito Santo. Então, se você pregou, se você viveu, se você falou, não se preocupe se aquela pessoa não se converteu, porque isso não é obra sua, é obra do Espírito Santo. Não se preocupe com números. Os adventistas do 7º dia estão fazendo progressos, duplicando o seu número, estabelecendo missões e desfraudando o estandarte da verdade nos lugares escuros da terra. Todavia, a obra está avançando muito mais demoradamente do que Deus o queria.
A missão será concluída mais cedo ou mais tarde. Se cada um de nós fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, em cada povo, língua ou nação. Se cada membro da igreja estivesse envolvido na missão e se cada igreja se elaborasse planos para cada crente se envolvesse, o círculo teria se estendido até o rodear do mundo. O que as mensagens deste livro têm nos mostrado é que muitas vezes nós somos um cristão de boca. Muitas vezes nós somos um cristão que falamos do cristianismo, mas não vivemos o cristianismo. E não há pregação mais insignificante do que falarmos e não vivemos. No livro do Morris Venden, 95 teses sobre justificação pela fé, ele dá um exemplo prático sobre isso. Ele diz que ele passa a receita de uma torta de morango e ele fala com detalhes. Então você bate, então você leva ao forno por tanto tempo, com tantos graus, e depois tira e saboreia. Depois que ele dá essa receita, ele diz: parece, quem olha, quem lê, que eu já fiz essa torta, mas eu nunca fiz. Eu sei fazer, eu sei a receita. Qualquer pessoa pode passar a receita, mas nunca fazer. Então eu nunca comi a torta que eu mesmo fiz, eu sempre comi a torta que a minha esposa faz. E às vezes nós falamos, mas não vivemos. É mais ou menos essa expressão que está acontecendo. Tendências de substituir o individual pelo corporativo. Sabe aquele negócio de eu vou falar, de eu vou viver, está sendo substituído pela presença, por um corpo de obreiros. Eu, como tenho posses, eu posso pagar um obreiro e eu me acho fazendo a obra. Mas não é isso. A obra é eu e falar pessoalmente, né? O corpo de obreiros bíblicos não pode substituir o trabalho individual de cada crente. Não tem como. Cristo confia em seus seguidores uma obra individual. É uma obra de cada um de nós. Uma obra que não pode ser feita por procuração. Sabe, as pessoas que têm muito poder aquisitivo, muitas vezes não têm tempo de fazer algumas situações burocráticas. Então eles fazem uma procuração para outra pessoa, dando plenos direitos para algum certo tipo de coisa. E registram em cartório. E a pessoa vai com essa procuração em todos os lugares e que a pessoa deveria ir, e assina como se fosse ela, né? Dá os direitos dela, ser procuradora. Mas a obra de Cristo, a obra da missão, não existe uma procuração. Eu não posso carimbar, assinar em cartório, registrar firma e dizer a outra pessoa: faz por mim isso aqui, mesmo que eu pague. Não adianta, essa obra é minha, essa obra é individual. Eu preciso viver, pregar e demonstrar para a pessoa na minha vida. Eu gosto, já estou no finalzinho, eu gosto dessa frase de Francisco de Assis que diz assim: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário use palavras. Quando necessário, você use palavras, mas a maior pregação é a sua vida. A maior pregação é a sua vida. Tem uma historinha bem curtinha que eu gosto muito, acho que talvez você até possa conhecer. Uma senhora teve um dia difícil, né? E ela estava num trânsito meio pesado. Então ela passou por vários carros buzinando e fazendo sinais e gritando e tal. E aí quando o trânsito aliviou, ela pensou: agora eu vou. E uma polícia, um sinal atrás dela, disse: encosta. E ela: o que foi? Fiz algo errado? Ele pediu os documentos, ele olhou, devolveu: não, a senhora não fez nada errado, é que atrás do seu carro tem um adesivo de que a senhora é cristã. Eu achei que o carro poderia ter sido roubado. Significa que a atitude não condiz com o símbolo que ela tinha atrás do carro, certo? E a nossa vida talvez seja o único evangelho que as pessoas possam ler. Às vezes a pessoa não tem acesso à Bíblia, mas ela tem acesso ao evangelho das boas novas, do que Cristo fez na minha vida, através da minha vida. Então a minha vida deve ser um espelho das obras que Cristo faz em mim. E a última frase de Paulo Freire, que é um grande educador, diz assim: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Veja que frase interessante. Fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, entre o que você fala e o que você vive. É necessário, é imperativo que você fale uma coisa e viva aquilo, porque se você fala e não vive, ele tem um efeito contrário, um efeito reverso, um efeito que vai distanciar as pessoas do evangelho. Eu já contei aqui, mas vou contar mais uma vez. Imagina você
que eu esteja acima do peso. Só imagina que eu não estou. Imagina que eu esteja acima do peso. Aí eu chego e digo, olha, eu descobri um remédio fantástico para diminuir o peso. E você, nossa, que legal, tá tomando? Estou tomando. Passa um mês, não está dando efeito. 2 meses, olha, eu continuo falando para você que o remédio está sendo fantástico, mas o meu corpo não está dizendo isso. Passa 6 meses, eu estou um pouco mais gordo ainda, e chego, olha, o remédio é fantástico, tu tem que comprar. Até que você chega e diz, olha, se não está dando efeito para ti, eu não vou tomar. Tu está falando há 6 meses desse remédio, mas tu só está engordando mais ainda. O que eu quero saber desse remédio? Se a nossa fala não condiz com a nossa vida, acontece isso. Acontece um efeito contrário. Eu falo de Deus, mas não vivo. A pessoa vai dizer, olha, se esse teu Deus não muda a tua vida, tu só fala dele, mas a tua vida não condiz isso, eu não quero conhecer esse teu Deus. A melhor forma de pregar é viver. Quando necessário, use palavras, mas a vida deve testificar do Evangelho, do viver de Cristo dentro de mim. A cada momento, a cada mover da minha vida, a cada olhar, a cada estender a mão, a cada compaixão, a cada auxílio à pessoa que precisa, a cada sorriso, a cada ouvir. Como é difícil ouvir, né, hoje em dia. Até ouvir é uma demonstração de compaixão. As pessoas têm tanto a falar e não têm interesse no que a gente fala, que elas não querem te ouvir. A prova é que quando você quer falar alguma coisa, outra pessoa já diz, olha, o meu filho, as notas estão boas. Ah, mas o meu filho a nota está muito melhor. Olha, eu estou com uma dor de cabeça. Ah, eu estou com tumor, né? Então, o nosso sempre é melhor. E essas coisas demonstram, quando a gente demonstra amor, ouvindo uma pessoa, sorrindo para uma pessoa, isto é o Evangelho expresso no nosso dia a dia. O cumprimento da missão nada mais é do que viver o Evangelho no dia a dia. E o meu desejo é que a gente possa viver o Evangelho no dia a dia. Eu convido a todos que nós possamos nos colocarmos em pé. Temos mais algum recado ainda? Não? Convido você em casa também, que possa fechar os seus olhos, né? Para que a gente possa orar. Senhor nosso Deus, nós temos a certeza de que a missão foi dada pelo Senhor para nós, de nós vivermos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, mas acima de tudo, sermos cheios do Espírito para que as pessoas possam ver o Teu viver em nossa vida. Amém. Que nós possamos estar imbuídos de Ti, e todos os nossos passos sejam guiados por Ti. Nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.